Olá, meu irmão, minha irmã, estamos de volta ao Formação Continuada na Fé Católica. Estamos indo aí para a nossa sexta aula sobre o Novo Testamento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, mas vamos clamar ao nosso Senhor Jesus Cristo que interceda por nós ao Pai para que Ele envie seu Espírito Santo para iluminar a nossa mente e os nossos corações, para que possamos compreender melhor a sua palavra. Estaremos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo com o Novo Testamento, tudo bem? Nós já vimos aqui, só relembrando, nós vimos o Antigo Testamento, o Novo Testamento. O Novo Testamento nós vimos os Evangelhos Sinóticos, Atos dos Apóstolos, João e o Apocalipse. E agora nós vamos ver as cartas paulinas e as cartas católicas. Beleza, pessoal? As cartas paulinas são Tessalonicenses, Coríntios, Gálatas, Romanos, Filipenses, Filemão, Efésios, Colossenses, Hebreus, Timóteo e Tito. Vamos lá? Por que elas são chamadas de cartas paulinas? Elas são chamadas de paulinas porque foram escritas por Paulo. Vamos chamá-lo de apóstolo, ok? Paulo era chamado de Saulo. Como nós vimos nas últimas aulas também, agora não lembro qual foi, nós sempre temos o nome aqui, ó. Paulo era o nome romano e Saulo era o nome original. Naquela época, normalmente, isso acontecia, porque o Império Romano tomava conta ali da região, a pessoa tinha o seu nome natural e, quando era um cidadão romano, também tinha um nome romano. Então, o nome original de Paulo era Saulo. Então, meus irmãos, nós vamos ver aqui quem foi Paulo. Paulo, como eu já falei ali, ó, Saulo, ele era um cidadão romano e foi um grande perseguidor dos cristãos. Ele era judeu, era fariseu, ou seja, ele também era um doutor da lei, conhecia muito bem a lei e perseguiu os cristãos. Tanto que lá em Gálatas, no capítulo 20, versículo 23, fala assim: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora combatia. Ou seja, nas cartas dão testemunhos da conversão de Paulo. Então, Paulo era um perseguidor dos cristãos. E lembram também como é que ele era chamado? Como é que ele é chamado? Paulo de Tarso, certo? Saulo de Tarso. Vamos dar uma olhadinha aqui? Onde é que é Tarsus? Aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Essa cidadezinha aqui. Lá ao sul da Turquia, tá? Aqui, ó, é o mar Mediterrâneo, aqui tá a Itália, Grécia, aí lá no finalzinho aqui, ó, o Oriente Médio, aqui, ó, nessa área aqui, Jerusalém, e Paulo é daqui, ó, de Tarso. Ok, pessoal? Então, só para vocês terem uma noção, ele era cidadão romano. Para ser um cidadão romano, você era um cidadão romano ou por nascimento, ou você era um escravo e era liberto por caridade ou por compra, tudo bem? Ou você era adotado pela comunidade. Talvez você fosse alguém que prestasse muitos serviços, bons serviços, e acabava sendo adotado ali, né, adotado entre aspas, pela comunidade, e você acabava ganhando a cidadania romana, ou comprava. Então, não vamos aqui entrar nesse mérito. A questão, o fato é, Paulo era um cidadão romano. Ele, como cidadão romano, ele, além de falar latim, ele falava a língua dele, o hebraico, que seja, e também falava grego. Então, com a cidadania romana, ele poderia andar por todo o Império Romano aqui, ó, Mediterrâneo,
aqui ó, na Itália, aqui é o sul, aqui é o sul da Europa, aqui é o norte da África, onde o Império Romano também dominava. Então foi muito importante para Paulo ter a cidadania romana, porque ele conseguiu transitar por todos esses lugares e ir lá pregar o Evangelho. Então, agora vem a questão. Como que Paulo, que era um fariseu, judeu, de cidadania romana, se converteu ao cristianismo se ele era um dos maiores perseguidores, como nós já vimos? Então, para quem tiver com a palavra aí, ó, a Bíblia, sempre à mão, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 3 ao 9. Eu não vou ler tudo, vou ler só um pedaço aqui, que é para não estender muito. E a palavra do Senhor diz assim, eu vou começar aqui do 3, né? Saulo estava indo para Jerusalém. Ó. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem és, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade. Aí te será dito o que deves fazer. Tudo bem? Eu não li o versículo todo, mas aqui conta a conversão de Paulo. Esse texto do Atos dos Apóstolos fala claramente que ele foi envolvido por uma luz e caiu ao chão. Diz a tradição, que foi nos passados, que ele estava a cavalo e caiu do cavalo. Essa é a tradição, mas a palavra ali em Lucas diz que ele foi envolvido por uma luz e caiu ao chão. Agora, se ele estava no cavalo, numa mula, se ele estava montado em algum tipo de animal daquela época, lá um camelo que seja, nós não sabemos, mas a tradição diz que ele estava em um cavalo. Então, meus irmãos, dando continuidade, vou fazer uma pergunta aqui. E para quem Paulo escreveu essas cartas? Paulo, depois dessa revelação com Cristo, ele não chegou e falou: agora que eu tive a revelação, vou sair pregando por aí. Não. Ele foi ao encontro dos apóstolos e passou 3 anos com eles. Pedro e sua equipe, né, eles prepararam Paulo para a missão. Então, Paulo, depois desse período com Pedro, ele saiu em missão. Então, quando ele saiu em missão, aqui, ó, esse pedaço aqui, ó, que é onde ele atuou, tá vendo aqui, ó, esse pedacinho aqui no Mediterrâneo. Então, tinham várias cidades aqui, Colossos, Corinto, Éfeso, Laodiceia, Tessália. Então, Paulo, ele vai fazer a carta justamente para esse povo. Por quê? Aqui, onde o Império Romano dominava, e principalmente nas cidades em que Paulo visitou, eram cidades portuárias. Então, eles tinham a cultura grega, eles tinham posso dizer que era um furdunço ali. Eram várias pessoas de vários lugares diferentes, de várias culturas, e Paulo, como tinha cidadania romana e era poliglota, então para ele era muito fácil conseguir articular com aquelas pessoas e falar sobre Cristo. Então, conforme ele foi foi em missão aqui pelo Mediterrâneo, ele foi criando comunidades. E depois ele voltava para dar as suas exortações. E essas exortações eram justamente pelas cartas. Então, as cartas de Paulo podemos dizer que foram basicamente para isso, para dar exortações e orientações para as comunidades cristãs que estavam nascendo. Mas por que ele precisava escrever essas cartas?
Porque esse povo, o povo grego, o povo helênico, eles tinham uma tradição muito questionadora. Então, eles queriam se apropriar das ideias de Cristo e colocar com as ideias da filosofia grega. E Paulo escreveu essas cartas justamente para dar as orientações para que esse povo não caísse nem em apostasia, nem para que eles alterassem a fé. Então, Paulo, muito sábio, ele conseguiu ter essa visão e escrever essas cartas. Olha aí, pessoal, level up. Vamos aqui, ó, falar agora das metáforas de Paulo. Tem muitos outros temas sobre Paulo que poderiam ser abordados, mas como a dinâmica desse curso é um módulo básico, então nós podemos mais tarde, né, se Deus quiser, nos aprofundar. Mas teria as viagens para falar, a questão da prisão, mas eu acho que achei muito mais interessante falar aqui sobre as metáforas de Paulo, que vai ser uma chave de leitura para vocês, tá legal? Vocês que estão com a Bíblia em casa, dá uma pausada no vídeo aí, dá um pause. Uma das metáforas de Paulo é falar isso aqui, ó. Vivem em Cristo. Lá em 2 Coríntios 5,17 vai falar que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. A outra metáfora de Paulo é quando ele fala que formam o corpo de Cristo. Lá em 1 Coríntios 12,12. Quando fala assim, porque como o corpo é um todo, tendo muitos membros. Vai falar sobre a questão do corpo, sobre cada parte, sobre a sua importância, tudo bem? E ele fala também que formam o povo de Deus. Lá em Romanos 9, do 25 ao 33, ele vai começar dizendo que chamarei meu povo ao que não era meu povo. Ou seja, Paulo ele é considerado o apóstolo dos gentios. Por quê? Com Pedro, Pedro começou a sua pregação primeiro ali para os judeus que estavam em Jerusalém, num primeiro momento, e que eles negaram Cristo. E depois Paulo, como com o mistério de Deus, com a sua grandeza, com a sabedoria, deu a revelação a Paulo que tinha cidadania romana, era poliglota e já conhecia a lei. Então Paulo sai ali pelo Mediterrâneo pregando a palavra do Senhor, justamente para aqueles que em um primeiro momento não aceitaram, né? Os judeus não aceitaram, então o que ele fez? Levou a salvação para todo o Mediterrâneo, ou seja, para os outros povos. Então a chave de leitura é essa, ó. Chamarei meu povo ao que não era o meu povo. Então, dando continuidade, nós vamos falar agora sobre as cartas católicas. Por que católicas? Como eu já disse em uma das aulas anteriores, católico significa universal. Então, essas cartas elas não têm um endereço. Da mesma forma que Paulo foi endereçando para Éfeso, Corinto, foi endereçando para as cidades, as cartas católicas elas são de certa forma genéricas, ou seja, elas são universais. Elas podem ser usadas para todas as comunidades em todos os tempos. As cartas são de Tiago, Pedro e Judas e João. Quando que elas foram chamadas de cartas católicas pela primeira vez? Foram chamadas assim por Eusébio de Cesareia, na sua História Eclesiástica. Então, ele foi o primeiro a fazer esse tipo de definição. E essas cartas foram escritas 20 anos, mais ou menos 20 anos antes do primeiro século e 20 anos depois. Ou seja, tem um período aí de mais ou menos uns 40 anos que foram compiladas. Ok? Dando continuidade, Tiago, vamos falar aqui, quem foi que escreveu as cartas? Tiago, ele era o Tiago apóstolo mesmo, né? Discípulo de primeira geração. E aqui, Pedro, o apóstolo Pedro mesmo, só que não foi ele quem escreveu. No final da sua carta, ele deixa bem explícito que usou a ajuda do irmão Silvano, a quem considerava muito. Judas, ele aqui, ele é irmão de Tiago, e Tiago foi bispo de Jerusalém. Então, de acordo com os estudos, esse Judas aqui,
ele foi um discípulo de segunda geração. E João é o João Evangelista, onde pegaram suas cartas, pelos seus conteúdos, conseguiram comprovar que a escrita tenha sido feita por ele mesmo, por João, o Evangelista. Então, pessoal, estou chegando aqui ao final, e para não me estender muito aqui, né, por causa do tempo, para não fugir da proposta, eu vou falar rapidamente o que as cartas, o que dizem as cartas, tá? Aqui Tiago, ele faz o seguinte, ele encara o desafio de resgatar uma comunidade que se contaminou pela discriminação e pelo privilégio do status. Ou seja, os cristãos eles estavam se achando, né? Estavam se achando mais do que os outros já, e Tiago foi lá, deu um puxão de orelha neles. Na carta de Pedro, ela trabalha da seguinte forma: a intensidade, a profundidade e a identidade dos cristãos, fazendo com que eles percebessem o conjunto da graça em que eles foram inseridos. Já que a carta de Pedro também, ela pode ser associada à de Judas, colocando os cristãos em alerta sobre vou parar de balançar esse negócio aqui, sobre a situação que está colocando em perigo a fé, as suas vidas e o relacionamento deles com Deus. Tudo bem? Continuando aqui na carta de Pedro, né, ele também faz um alerta sobre as falsas interpretações que estavam fazendo da Bíblia, e desde aquela época as pessoas já procuravam se aproveitar das palavras de Cristo para se apropriar delas e fazer com que as pessoas trabalhassem em prol das suas vontades e não da vontade de Cristo. Também fala sobre a vaidade dos cristãos e faz uma exortação. Em João, ele fala também sobre a partilha da experiência de Cristo. Então, João, que é visto como que fez o evangelho do amor, né, que é o evangelho de João, ele fala justamente sobre isso aí, e prevalece também a exortação à caridade, né, ele exorta o povo a fazer caridade, e o alerta sobre as heresias, ou seja, naquela época eles já estavam preocupados com a deturpação da palavra de Cristo. Tudo bem? Então, irmãos, o que eu tenho para falar para vocês é isso aí, tá? Meu agradecimento. Então, você que chegou até aqui, parabéns. Encerramos aí esse módulo, essa fase, né? Porque é o módulo básico, com a fase 1, que o tema é a Bíblia. Você que persistiu, conseguiu chegar nesse vídeo aí, está me assistindo nesse momento, parabéns. Você está caminhando bem na fé. A próxima fase nós vamos falar sobre os sacramentos. E na terceira fase nós vamos falar sobre liturgia e missa. Então, divulgue, compartilhe. Você que gostou, coloca seus comentários lá no site, lá no nosso canal, no Foco na Fé Católica, no Telegram. Me acompanha aí também no Instagram, valdir.junior_RSJ. E vamos lá, vamos tocar esse trabalho em frente de evangelização. Agradeço a todos e que o Senhor nos abençoe. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E terminamos por aqui. Parabéns a todos, tchau e até a próxima.